Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Aleluia! Teu sangue me salvou, de vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, oh, oh. Te adoramos, Deus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Oh, oh, oh. Somos livres em ti, Deus. Somos livres em ti, Deus. Oh. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Aleluia! Ele reina, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Ele é o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha e nunca falhará. Oh, oh, oh. Levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, oh. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Declare em sua casa: digno é o Cordeiro de Deus. Tu és digno, Senhor. Diga isso: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Diga isso: digno é o teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, digno é o Cordeiro, aleluia. Oh, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro, celebra o nome dele. Digno é o Cordeiro, hey, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno. Que não falha, tomou o meu lugar. Ele levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Ele pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Recebe o nosso louvor, Pai. Tudo seja por Ti, em Ti e para Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Oh, oh, oh. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. É sempre bom estarmos reunidos na sua casa para juntos louvarmos a Ele neste dia em que nós podemos nos reunir, mesmo que através das tecnologias, mas com um só sentimento, crendo que o Senhor está presente aqui e Ele também está presente na sua casa. Eu lhe convido neste momento a orarmos ao nosso Deus, suplicando a Ele que neste momento nós possamos cultuá-lo e que nada venha nos atrapalhar ou tirar a nossa distração, por mais que estejamos no conforto da casa, mas que nós possamos estar em reverência, crendo que o Senhor está recebendo o nosso culto nesta noite. Oremos então. Querido Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós vemos suplicar a Tua presença, ó Pai, invocar a Tua presença, que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, e que também o Senhor venha ouvir as nossas súplicas, Senhor, nesta noite, e nos permita, Senhor, aprender mais sobre Ti, e nos permita, Senhor, a cultuar o Senhor nesta noite, e que através da Tua palavra, que está sendo exposta, cantada e falada, possamos ser edificados para a glória do Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, abençoa cada lar, abençoa cada telespectador, e abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, ó Pai, o nosso país, e tem misericórdia, Senhor, pois nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo 138. Este salmo nos desafia a rendermos graça ao Senhor, a louvar ao Senhor, pois a igreja do Senhor tem muitos motivos para permanecer firme, forte e inabalável no Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificar-te acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentaste a força da minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor, e render-te-ão graças todos os reinos da terra, quando ouvires as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Grande é a glória do nosso Deus. Convido você a entoarmos o hino do nosso cantor cristão, do número 46. Medite nesta canção e vamos juntos cultuar o Senhor nesta noite.
Glórias ao nosso Deus, pois Ele, de fato, nos alcançou com a sua maravilhosa graça, com o seu poder, com o seu braço forte. E por causa do que Jesus fez na cruz, nós podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos passar por esta pandemia, podemos passar por momentos difíceis, mas confiantes no poder do nosso Deus. Muitas pessoas nesses dias têm se preocupado com o que vai acontecer amanhã, com a atualização dos boletins de saúde, dos órgãos de saúde do nosso estado, do nosso município, mas algumas pessoas têm esquecido que Deus está com as rédeas de nossas vidas em suas mãos, e Ele é fiel para nos sustentar e para cumprir os seus propósitos. Precisamos olhar neste momento para o nosso Deus, pois não há nada que possa nos tirar da mão poderosa do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ainda em Romanos, capítulo 8, uma leitura que responde muito melhor aquilo que acabei de falar, pois trata justamente desta segurança, desta confiança que nós precisamos ter no Senhor. Precisamos descansar nele, não só agora em tempos difíceis, mas em todos os momentos nós precisamos confiar e descansar no Senhor. Leiamos então a palavra do nosso Deus em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é uma pandemia, meus irmãos, que vai nos separar do amor de Deus. Não é um momento difícil ou de incerteza que a nossa sociedade vive que vai nos separar do amor de Deus. Precisamos permanecer firme. A igreja segue caminhando, mas firme, crendo, descansando na soberania do Senhor e acreditando no seu poder. Convido você ainda a louvarmos o Senhor com o nosso ministério de música, e nós vamos louvar ao Senhor. Aproveite este momento para erguer a sua voz, cante ao Senhor, dedique este momento a Ele, pois certamente nós temos muitos motivos para render graças ao Senhor. Amém? Amém. Nós vamos louvar um hino, um louvor que diz: nosso Deus, Ele é poderoso, e você pode declarar isso na sua casa: o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia.
nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Diga, ressurgiu, ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nós vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, ressurgiu, e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Ele é todo poderoso. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
Senhor. De fato, esse é o nosso desejo, de sermos usados pelo Senhor, dependendo dEle na força do seu poder, pois só assim, verdadeiramente, nós podemos servir ao Senhor. Quero convidar o nosso pastor presidente da Terceira Igreja Cristã Evangélica, pastor Sérgio, que é o mensageiro desta noite, trará a mensagem e o desafio bíblico aos nossos corações. Eu lhe convido a orarmos nesse momento, intercedendo do Senhor a sua graça, o seu favor sobre a vida do seu servo, e que o nosso Deus, por graça e misericórdia, possa usar o nosso pastor nesta noite, pela força do seu poder, para abençoar as nossas vidas. Oremos então. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, e porque o Senhor tem levantado homens e mulheres ao longo da história para levantar a bandeira do Evangelho, pregando o verdadeiro Evangelho, pois é a exposição da Tua palavra que pode nos encher do Teu poder. Querido Deus, suplica a Tua graça, o Teu favor sobre a vida do pastor Sérgio, que o Senhor use o Teu servo como o Senhor tem usado, e que neste momento a Tua palavra, Senhor, possa desafiar os nossos corações através do ensinamento que Teu servo trará dentro de alguns instantes. Abençoe este homem, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o nosso Deus, na sua graça, possa estar lhe abençoando. Queridos, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero saudar também nossos irmãos da igreja lá em Dom Pedro, que estão cultuando conosco nesta noite. Pastor Jonilson, nosso querido irmão, amigo, companheiro, está aqui conosco, como os irmãos já puderam ver. E nesta noite, mais uma vez, de forma virtual, chegando na sua casa através deste canal, que nesses dias tem sido bênção em nossa vida, em nossa igreja. E eu quero nesta noite refletir com você sobre as tempestades da vida. Elas não anulam o cuidado amoroso de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao versículo 25, um texto conhecido, que você já passou várias vezes, talvez já leu, já sabe até decorado, mas eu quero compartilhar com você nesta noite, Lucas 8, 22 ao 25, que diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende? E ele lhe obedecem. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre uma ordem dada por Jesus aos discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem.
E enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado da rotina, dos afazeres do dia, dormiu. E uma tempestade terrível os surpreendeu e encheu de água o barco. Os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus. E ele acordou, despertou e repreendeu o vento e o mar. E os discípulos então ficaram maravilhados. Com este texto, com essa história bíblica, nós aprendemos aqui algumas lições. A primeira lição que nós tiramos desse texto bíblico é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. O mar da Galileia, ele era famoso por suas tempestades. Os ventos gelados do Monte Hermon, algumas vezes descem com tanta fúria, que acabam encurralando pelos montes, provocando uma terrível ou terríveis tempestades. As tempestades da vida também elas são inesperadas. Algumas vezes colhem-nos de surpresa e nos deixam profundamente abalados. A primeira lição que nós aprendemos com o texto bíblico que as tempestades da vida, elas são inesperadas. A segunda lição que nós aprendemos é as tempestades da vida, elas são perigosas. Mateus, ele diz que o barco, ele era varrido pelas ondas. O relato de Marcos diz que levantou grande temporal e vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que a embarcação encheu-se de água. Lucas, no texto que nós lemos, diz que sobreveio uma tempestade de vento, que eles corriam o risco de naufragar. As tempestades da vida também são ameaçadoras e perigosas. As tempestades da vida também são verdadeiros terremotos, ou podem ser verdadeiros terremotos em nossas vidas. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que abalam as estruturas de nossas vidas, põem no chão aquilo que levamos anos para construir. Algumas vezes um casamento edificado sobre a abnegação do amor, que se desfaz pela tempestade da infidelidade. Ou uma doença incurável abala um ente querido. Um acidente ceifa a vida cheia de vigor. Ou um divórcio e deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. As tempestades da vida, elas são perigosas. A terceira lição que nós aprendemos no texto é que as tempestades da vida, elas são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles, pescadores profissionais, conheciam aquele lugar, conheciam aquele lago, e muitas vezes cruzavam por ali, jogando as suas redes. Mas agora, eles estavam em apuros. O comum tornou-se um monstro indomável. Aquilo que parecia administrável, tornou-se incontrolável. Queridos irmãos, muitas vezes a tempestade mais terrível que enfrentamos na vida, ela não vem de horizontes distantes, elas nem trazem novas coisas, mas apanham aquilo que é ordinário, aquilo que é corriqueiro,
aquilo que é comum em nossas vidas e botam tudo de cabeça para baixo. E ainda hoje, há momentos em que as maiores crises que enfrentamos nos advêm ou vêm daqueles lugares onde nos sentimos mais seguros. Nós já sabemos, as lições que tiramos do texto é que as tempestades da vida, elas são inesperadas, perigosas e surpreendentes. Como conciliar as tempestades de nossas vidas com Jesus? Como conciliar as provações com a nossa fé? E aí nós precisamos voltar para o texto e ver algumas considerações. Primeiro, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade. O versículo 22 do nosso texto, os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus, e mesmo assim enfrentaram a tempestade. A ordem era de Jesus, eles estavam no centro da vontade de Deus, e ainda encararam ventos contrários. Os discípulos estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo aonde Jesus os mandou ir. E mesmo assim, foram surpreendidos por uma terrível tempestade. Jonas, ele enfrentou a tempestade porque desobedeceu a Deus. Os discípulos aqui enfrentaram a tempestade porque obedeceram a Deus. E aí, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? E aí, queridos irmãos, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. O cristão, ele não vive em uma redoma de vidro, numa estufa espiritual. Querido irmão, o céu não é aqui. Jesus, ele foi em uma festa de casamento, e mesmo estando lá, faltou o vinho. Um crente que anda com Jesus, ele pode enfrentar e muitas vezes enfrentará tempestades terríveis em suas vidas. Naquele dia em que os discípulos passaram por aquela situação, Jesus havia passado o dia todo ensinando sobre as parábolas do reino. Agora viria uma lição prática. Jesus passa o dia ensinando, e ao final do dia, uma lição prática para os discípulos. Jesus, ele sabia da tempestade. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas. Aquela tempestade ajudou os discípulos a confiar e a entender que nós podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Como então conciliar a tempestade com o sono de Jesus? No versículo 23, talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora de maior aperto, na hora de maior pânico, Jesus estava dormindo. O Salmo de número 73, ele fala sobre o sono de Deus. Aquele que não dormita, nem dorme. Às vezes, parece não estar atento aos dramas das nossas vidas. E isso gera uma grande angústia em nossa alma.
os discípulos tiveram medo. Os discípulos não passaram no teste prático. Eles não souberam conciliar a sua fé com a tempestade. E aí nós precisamos entender, a igreja precisa entender, aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo, porque às vezes nós duvidamos que Jesus esteja no controle. Aqueles discípulos, eles deveriam ter fé e não medo. Sabe por quê? E aí eu trago 4 aplicações práticas para as nossas vidas. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo por 4 razões. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. No versículo 22, Jesus havia empenhado a sua palavra. Olha que ele diz: passemos para outra margem do lago. O destino dos discípulos não era o naufrágio, mas o destino dos discípulos era o outro lado, palavra do próprio Jesus. Queridos, foi Jesus que havia prometido, foi Jesus que havia dito. Os discípulos deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. E a promessa de Jesus era: nós iremos para o outro lado. Para Jesus, promessa e realidade é a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus, ele não promete uma viagem calma e fácil. Ele nunca prometeu isso. Mas ele garante a chegada certa e segura. Meus queridos irmãos, os discípulos deveriam ter fé por causa da promessa de Jesus. Os discípulos também deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus. O versículo 2, Jesus estava no barco. E a presença de Jesus nos livra de todo temor. Jesus estava dentro do barco com os seus discípulos. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora, é o nosso porto seguro. Talvez os discípulos por algum momento esqueceram que Jesus estava com eles. O Rei do céu e da terra estava no mesmo barco. E por Jesus estar no barco, o barco não podia afundar. O barco não pode afundar. Queridos irmãos, igreja do Senhor, nós precisamos ter fé e não medo, porque Jesus está no barco. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo das tempestades. Não precisamos ter medo das tempestades. A terceira lição que nós aprendemos, a terceira razão por que os discípulos deveriam ter fé e não medo, é pela paz que Jesus transmite. O versículo 23 diz: enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Será que Jesus ele não sabia da tempestade? É óbvio que sim, ele sabe de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus. Aquela tempestade fazia parte do currículo de treinamento dos discípulos. E aí talvez você pergunta, mas se Jesus sabia da tempestade, por que ele dormiu? Por 2 razões. Primeiro, porque ele descansava totalmente na providência do Pai.
A segunda razão, porque ele dormia, porque aquela tempestade seria pedagógico na vida dos discípulos. Queridos, os discípulos deveriam ter fé e não medo, porque Jesus, ele transmite esta paz, porque Jesus é a paz que tranquiliza os nossos corações. E a quarta razão, porque os discípulos deveriam ter fé e não medo, é pelo poder de Jesus. O versículo 24 vai nos dizer isso. Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador do universo. As leis da natureza estão sob as suas mãos. A natureza ouve a sua voz e obedece. Se você observa, Lucas, ele insere o registro da tempestade num contexto onde ele enaltece o poder de Jesus. Se você observa, Lucas, ele insere o texto onde Jesus acalma a tempestade em um contexto onde ele enaltece o poder de Jesus. No versículo 22, no texto que nós lemos, ele fala sobre o poder de Deus sobre as tempestades. A partir do versículo 26, ele fala sobre a autoridade e o poder de Deus sobre os demônios. A partir do versículo 42, ele acentua a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, quando ele cura uma mulher hemorrágica que estava sofrendo há 12 anos. E ainda no versículo 42 até o versículo 56 de Lucas capítulo 8, ele traz a história da ressurreição da filha de Jairo. Lucas, ele traz a ressurreição da filha de Jairo para provar que até a morte está debaixo da absoluta autoridade do poder de Jesus. Jesus, ele tem poder, e os discípulos precisavam ter fé e não medo pelo poder de Jesus. Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Jesus, ele tem o poder sobre os demônios. Jesus, ele tem o poder sobre as enfermidades. E Jesus também tem o poder sobre a morte. Os discípulos precisariam ter fé e não medo, porque conheciam, já tinham visto os prodígios e sinais do poder de Jesus. Quero concluir essa reflexão dizendo que Jesus, ele repreendeu o vento e o mar. Estes, tanto o vento quanto o mar, se aquietaram. Agora, não é mais Jesus que está adormecido no rugido da tempestade, mas é a tempestade que está adormecida aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O nosso Deus, ele tem poder para repreender todos os problemas que porventura nos atacam. Seja a enfermidade que nos assola, a crise que nos cerca, as aflições que nos oprimem. Jesus, ele repreendeu o mar por sua fúria e depois repreendeu os discípulos por sua falta de fé. Nós somos chamados nesta noite a descansar no senhorio, no poder, na autoridade do nosso Deus. Ele cuida de nós em meio à tempestade. Não se desespere, não se apavore, apenas descanse e confie que Jesus, ele está no barco. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que se levanta ou que levanta os ventos e agita o mar,
mas às vezes a tempestade do medo e da incredulidade. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas talvez esteja dentro de nós. Meu querido irmão, meu querido amigo, nesta noite eu te convido a refletir sobre o grande poder de Jesus e este poder, esse cuidado, ele prevalece nas nossas vidas, dia após dia. Basta confiarmos no Senhor Jesus. As tempestades da vida não podem nos afogar, não podem ou não pode naufragar o nosso barco, porque Jesus está nele. Então podemos descansar no cuidado de Jesus. Queridos, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Descansa no cuidado, descansa no poder. Entende que em meio à tempestade, o cuidado amoroso de Deus está presente em nossas vidas. Nesse momento eu convido você a orar. E enquanto nós oramos, o Ministério de Música se posiciona aqui para cantar uma última música, para nós encerrarmos o nosso culto. Ore comigo aonde você está. Ore comigo nesse momento. Santíssimo Deus, nós bendizemos ao teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. A tua graça e misericórdia tem nos alcançado. Nesta noite, quando nós refletimos nas misericórdias e na bondade do Senhor, nós queremos apenas descansar, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tranquiliza o coração do meu irmão, da minha irmã. Tranquiliza, ó Deus, os corações que porventura não conseguem descansar. Mas que nesse momento possamos refletir que por maior que seja a tempestade, o nosso Deus ainda é maior. Por maior que sejam os ventos, por maior que sejam os perigos, o nosso Deus ainda é maior. E podemos descansar nesta noite. E podemos descansar, tranquilizando os nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me
louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te agradecer, queremos agradecer à igreja por cultuar conosco nesta noite. Quero agradecer também meu colega, pastor Jonilson, por estar conosco nesta noite. Queria chamar ele aqui comigo. Agradecer também Joel mais uma vez. Obrigado por sua presença. Quero, após ao final do culto, nós passaremos um vídeo que é uma chamada do nosso mês da família 2020. Talvez você já observou nosso painel, famílias fortes, igreja forte. No primeiro domingo de maio, nós iremos dar início à abertura oficial ao mês da família 2020. Então, após o culto, nós encerraremos com o nosso vídeo promocional do mês da família 2020. Hoje é aniversário do pastor Jonilson. E nós vamos encerrar este culto orando pela vida dele, agradecendo ao Senhor pela vida do seu servo e cantando os parabéns, não é isso? Dá de cantar? Pois pronto. Então, nesse momento, eu convido você que está sentado no sofá, na rede, na cama, aonde você estiver sentado nesse momento, eu convido a se levantar para nós orarmos, encerrando este culto, também agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Jonilson, e em seguida nós iremos cantar os parabéns por mais um ano de vida do seu servo. Santíssimo Deus, nós bendizemos ao teu nome, nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. A tua graça e misericórdia tem nos alcançado. Nesta noite, nós te agradecemos pela vida do pastor Jonilson. Mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo. Pai, que a cada dia ele cresça em graça e conhecimento. Que a tua mão poderosa o acompanhe a cada dia. Que ele descanse no Senhor. Que em meio às tempestades da vida, ele possa entender que o Senhor está no controle, que o Senhor está no barco, que o Senhor é com ele, e que ele sinta a paz que só o Senhor pode dar. Ser com ele, ser com a sua família, seu ministério seja próspero para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, te agradecemos também por esse momento de culto, de louvor e de adoração ao teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa pra alegrar nossas almas. Pastor Jonilson fazendo uma salva de palmas, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Família, criação de Deus, igreja edificada sobre a rocha eterna, Jesus. Família e igreja, bênçãos de Deus. Mês da Família 2020, famílias fortes, igreja forte. Um mês inteiro para abençoar e fortalecer as famílias e tornar nossa igreja cada vez mais forte. Participe com sua família da programação. No mês de maio, em nossa igreja,